Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Trad Talk. Lembrando que estamos aqui no Rio de Janeiro, em frente à praia de Copacabana, ao nosso fundo, no Rio Otton, no Hotel Rio Otton. Estamos durante o Congresso da Abrats, está sendo realizado o 9º Congresso da Abrats, que começa hoje à noite. E é isso. As minhas convidadas, então, agora, minha segunda convidada dessa nova temporada é a Liz e a Paty. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, a Liz e a Paty, elas são sócias da Ideal Translation desde 2012, desde a criação da Ideal Translation. Elas são tradutoras e intérpretes. A Liz é dos Estados Unidos, estudou português na faculdade e mora em São Paulo desde 2011. A Paty é brasileira e é formada em tradução e interpretação em inglês-português pela Unibero. Bom, vocês formam então essa parceria desde 2012. Como que surgiu essa ideia de formar essa parceria? Bom, quer contar um pouco do seu histórico da primeiro? É verdade. Eu comecei um pouco antes assim na carreira. Senão fica muito complicado. Vamos lá. Eu me mudei para São Paulo quando eu já tinha terminado o colegial, queria fazer teatro, queria ser atriz e me dedicar à carreira artística. Que legal! Eu estudei artes cênicas, tirei meu DRT de atriz, que é o registro profissional, e estava trabalhando com teatro, mas eu não conseguia pagar aluguel em São Paulo, né, com um salário de atriz. Aí eu queria arranjar uma renda paralela e eu gostava de falar inglês, tinha aquele sonho de ir para os Estados Unidos, ir para Hollywood. E aí eu até converso com meu pai, eu falei, por que você não faz uma faculdade ligada ao idioma? Aí eu encontrei a faculdade da Unibero, em 2006, mas foi em 2010, né? E durante a faculdade eu tive a oportunidade de começar a trabalhar num escritório de advocacia internacional em São Paulo, que eu achei ótimo. No início era meio período, eu poderia praticar meu inglês, poderia descobrir coisas diferentes, né, uma área jurídica até, que eu sempre fui curiosa para tudo. E eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. E foi passando o ano, eu acabei trabalhando em período integral, o teatro foi ficando um pouco de stand-by. E aí recebi uma proposta para trabalhar num outro escritório, depois de alguns anos já. E quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu conheci a Liz, né? A Liz pode falar um pouco da trajetória dela, porque a gente se conheceu. Né? Bom, eu sou de San Diego, na Califórnia, e a faculdade que eu fiz chama Middlebury College, que alguns tradutores podem conhecer, porque a Monte Rey, a Escola Monte Rey de Estudos Internacionais, que tem um mestrado de interpretação simultânea, que é muito bem conceituada. Não tem português, então acho que os brasileiros conhecem menos, mas no mundo é bem conceituada. É minha faculdade que é a dona daquela escola também. Então, é uma faculdade conhecida pelo ensino das línguas. Mas minha ideia era estudar espanhol, porque na escola, na Califórnia, a gente sempre estudou espanhol. Só que no primeiro semestre eu não consegui entrar em uma aula de espanhol. E aí eu falei, nossa, como assim? Era outro estado que eu tinha ido, como assim eu não vou estudar uma língua? Bom, eu vou então fazer um semestre de português, porque eu tinha interesse na América do Sul. E assim que eu comecei a estudar português, eu gostei muito mais do que de espanhol, gostei muito da história do Brasil, cultura do Brasil, então eu nunca mais voltei para espanhol. Eu fiz um intercâmbio no Brasil durante a faculdade, no Rio e em Florianópolis. E aí eu voltei para terminar a faculdade e eu queria muito, de alguma forma, voltar a trabalhar no Brasil, mas era meio difícil. As únicas oportunidades que eu via era de ser professor de inglês, que eu não sou professora, então não ia rolar. Eu estava pensando em fazer direito. Nos Estados Unidos, direito não existe no nível de graduação. Você tem que fazer outra graduação e depois fazer o direito. Então, como eu tinha feito essa graduação de estudos internacionais, eu consegui um emprego como paralegal em um escritório de advocacia, que é tipo um assistente jurídico. Não existe esse cargo no Brasil, porque eu acho que é o estagiário que faz o que o paralegal faz. E eu fui contratada para o escritório em Nova York por causa do meu português.
porque eles precisavam de alguém para ajudar com os clientes brasileiros. Eles tinham bastante cliente, empresa grande brasileira, mas só tinha escritório de Nova York. Aí eu comecei e eu gostava bastante, aí eles abriram filial em São Paulo, totalmente coincidência, logo depois que eu cheguei e eu consegui transferir. Que legal! Então eu não tinha, foi muita sorte, assim, eu queria de alguma forma voltar para o Brasil, mas eu comecei a trabalhar em uma empresa que não tinha escritório no Brasil e depois abriu o escritório. Então eu vim em 2011. No primeiro mês eu já conheci quem é hoje meu marido. Ele é brasileiro, então. E a Paty foi contratada alguns meses depois, né? Não foi... Na verdade, eu fui chamada por esse escritório. Eu ainda estava no escritório anterior, mas eles fizeram uma proposta maior. Como eu já trabalhava há muitos anos, eu já tinha um histórico conhecimento de como funcionava a estrutura de um escritório internacional. Eu era paralegal também no escritório anterior, já era tradutora lá, fazia vários trabalhos mais ligados, mas eles precisavam de uma assistência geral, assim, secretariado praticamente. E como eles fizeram uma proposta de salário muito maior, eu aceitei, só que eu precisava ter um mês para aviso, né? Esqueci até o nome de falar. Aviso prévio. Aviso prévio. Trabalhei um mês no aviso prévio e eu justamente estava tirando férias, eu estava fazendo um mochilão da Europa com uma amiga. Então foi tudo ao mesmo tempo, assim, a gerente desse escritório disse, você pode começar, ela fez uma entrevista comigo no meio do ano e ela falou, quando a gente mudar, você pode começar, mas enfim, eu sei que as agendas não cruzaram, eu precisava do aviso prévio, eu estava de férias. E aí quando eu entrei de fato no escritório, eu já tinha aberto o escritório há uns 2-3 meses. Nossa! E aí eu saí do escritório anterior e fui trabalhar lá. E aí a gente começou a trabalhar juntas em várias coisas, algumas traduções, mas não só isso, a gente tinha que cuidar de várias coisas no escritório. E eu fiquei sabendo ela ainda estava com essa ideia de ser atriz e ela não estava conseguindo muito seguir isso por causa do emprego, mas a ideia dela era ser atriz e ter como ganhar dinheiro de alguma outra forma. E a ideia dela era ser tradutora. Ela só não tinha conseguido fazer isso acontecer. E eu já tinha decidido que não queria ser advogada. Então eu também estava pensando que outra coisa eu poderia fazer para ficar no Brasil também, já que eu conheci meu marido. Aí, conversando com a Liz, eu fiquei assim espantada, porque eu falei, gente, o português dela era incrível. Sim. Ela tinha toda vez que a gente conversava, às vezes no escritório, vinha um pouco, começava com isso, mas como que eu consigo traduzir isso aqui? Assim, tinha sempre um assunto de troca de conhecimento do idioma. E eu falei, nossa, seria muito legal se a gente pudesse, né, juntar esse nosso conhecimento e talvez seria a nossa carta de alforria daqui, né? E foi basicamente isso que aconteceu. Que legal. Então, inclusive, a gente se conhecia há pouco tempo, quando abrimos o escritório, a empresa. Alguns meses. Mas assim, abrimos sem muita expectativa. Tipo, vamos abrir, vamos ver o que acontece. Então, as duas continuavam trabalhando no escritório e a gente tocava à parte alguns trabalhos de tradução. Nos primeiros anos era muito pouco trabalho, mas aí começou a vir mais e a gente começou a ter que negar as coisas porque não dava. Como a Paty já tinha formação na área de tradução e eu não tinha, eu tinha estudado português, mas não tradução. Então eu fiz um curso à distância que não existe mais exatamente o mesmo curso, é da New York University, NYU. Eles continuam tendo algum tipo de certificado, mas enfim, eu fiz um curso que foi muito bom, a maioria era brasileiro e eu gostei muito. Então isso foi durante mais 3 anos que a gente fez as duas coisas. Porque às vezes, até para quem está começando é uma boa, para a pessoa não ficar tão desesperada. Você começa mesmo devagar, porque você está tentando entender como funciona o mercado. Você está ganhando experiência como tradutor oficialmente, né? Porque eu falei, eu me formei em tradução, interpretação, mas uma coisa é você sair com o diploma, né, embaixo do braço e você começar a vender o seu peixe. Então a gente não tinha, além do tempo que a gente estava o dia inteiro no escritório, e o escritório puxava muito o trabalho. A Liz era uma das pessoas que mais fazia a hora extra no escritório, então era muito cansativo.
E a gente não tinha como pensar muito na abordagem de ir atrás dos clientes, de praticar a ponto de você ter uma tradução segura, você pegar um projeto maior. Sim. Então a gente sempre ficou muito limitada a isso, né? E aí, aí chegou um momento que eu pensei, eu não posso continuar para sempre como paralegal, não dá. Era muito confortável ficar no escritório, mas eu decidi que eu tinha que me arriscar. Então foi no momento certo para mim. Então eu saí do escritório para ver se a gente poderia viver só com a tradução. E aí quando eu saí, a gente começou a ganhar muito mais trabalho, ter muito mais cliente, fazer coisas diferentes. Então, um ano depois a Paty saiu. Eu sei também. A gente começou a se dedicar totalmente. 2 anos? Já vai fazer 2 anos que a gente tá Que só as com... duas estão totalmente dedicadas. com a Ideal. A Ideal já existe desde 2012, há 6 anos. Mas oficialmente 2 anos que a gente tá com a tradução. Full time. Legal. Full time. 7 days a week. Graças a Deus, né? Bom. E na verdade o motivo de eu ter convidado vocês é porque eu acho que a ideia é super legal, porque uma basicamente vem da língua inglesa e a outra da língua portuguesa. Eu acho que é uma parceria super bacana, uma ideia mega legal. Eu gostaria de saber como que funciona, como que vocês trabalham. Você cuida do inglês, ela cuida do português, ou vocês trabalham juntas, como que funciona? Então, a gente faz absolutamente tudo, as duas fazem e olham. Então, isso vai da parte administrativa até a própria tradução. Então, a tradução não é que eu faço versão e ela faz tradução, mas até porque muito do que a gente faz é versão, né? 90%. Então não daria pra mim foi ótimo, porque eu peguei muito mais vocabulário em inglês, mas as pessoas têm uma ideia de que a gente divide o trabalho. A gente, desde o começo, né, a gente achou melhor a gente inteiramente de cabeça para você entender o projeto melhor. Então, o que a gente conta uma com a outra é praticamente com a revisão, quando entra na parte cultural, na parte linguística, ou na parte até de você corrigir algum erro gramatical, um erro de digitação. E isso vai desde o trabalho de tradução até a parte administrativa, até um e-mail. Acho que antes de você começar, você viu, a gente estava respondendo um e-mail, a gente recebeu um pedido de orçamento um pouco rápido. A Liz escreveu rapidinho o e-mail, mas antes de mandar, ela me mostra. Entendi. E quando a gente está trabalhando nas nossas casas também, a gente sempre troca, a gente usa muito eu acho que a ideia seria a gente até falar um pouco sobre isso depois. Sim. A gente tem um programa que a gente usa chamado Slack. Eu acho que muita gente usa, que é uma maneira de você criar canais e ter um bate-papo ali. Então a gente se comunica o dia inteiro por esse Vocês não trabalham no mesmo local físico, cada uma no seu próprio escritório. Própria casa, inclusive as duas em São Paulo, mas distante. Então a gente se encontra de vez em quando, mas seria muito tempo para uma ir até a outra, alguma coisa assim. Uma das vantagens de ser tradutora é justamente isso. Eu perdia muito tempo de casa para trabalho, trabalho para casa. E agora você já está acordando o despertador, já está pingando. O meu despertador praticamente é um e-mail ou a Liz me chamando para falar alguma coisa. Então acaba sendo assim. Mas o método de trabalho é esse mesmo. A gente recebe um orçamento, as duas pensam juntas na resposta, na comunicação com o cliente. Quanto cobrar, qual que é o prazo, a gente tem que concordar. Não é que o trabalho é tipo, vou deixar ela cuidar de 50%, vou descansar. Não, é inteiramente as duas. Então isso na verdade a gente une como força para ter um trabalho com mais qualidade, né? Porque é como se fosse sempre alguém dando um retorno, um feedback ou fazendo uma correção. Sim, e dá uma garantia também, né? Dá uma segurança maior. Mas vocês, quanto ao processo de tradução mesmo, assim, vocês uma faz a tradução e aí a outra revisa, ou as duas fazem, uma faz uma parte da tradução, como que é? Então, depende quando entra um trabalho, quando for aprovado, a gente olha como está cada uma, se já dividimos alguma coisa, ou se uma tem compromissos e tal. Já está fazendo outras traduções ao mesmo tempo, né? Então a gente determina, eu vou traduzir, tá? Então eu faço toda a tradução,
eu passo pra ela. E aí ela faz uma revisão muito pesada. Não é tipo dando uma olhada. É como se ela fez a tradução e tem que revisar tudo. Entendi. Então é contra o original e é como o documento em si. Aí ela faz mudança, porque a gente trabalha com o WordFast, a gente usa CAT Tool, mas para a parte de revisão a gente exporta para o Word, que achamos mais E fácil. a gente tem aquelas opções de fazer as marcações no próprio texto. Então a gente é acostumado com a linguagem de track changes, que eles chamam, né? Então a gente marca tudo que a gente muda, faz comentários, fica um texto dando rabiscado mesmo. Sim, Aí até a gente finalizar. Aí ela faz toda essa revisão, manda de volta pra mim. Aí eu tenho que olhar todas as mudanças, eu vejo se eu concordo ou não. Se eu não concordo, eu tenho que explicar pra ela por que não eu não concordei. Às vezes é um debate. Porque às vezes vai. eu falei, não, acho que deve ser assim, ela. E isso é legal, que até. Você acharia como é pro inglês, que eu deveria saber? Não, porque e se eu não entendi a palavra em português? Ela fala, não, esse não é o sentido dessa palavra, não apropriada. Fala, mas eu gosto dessa palavra. Aí a gente tem que ter um debate. Eu preciso ter argumentos assim pra ela realmente comprar. E é bom porque nesse processo a gente acaba pesquisando mais. Porque eu preciso provar pra Alice que não, esse termo não é correto. Porque às vezes você evita alguma coisa, às vezes não é nem erro, mas tem aquela questão da culturalidade também, né? Não, mas eu uso isso. Não, mas você usa isso, né? Não é que todo o Brasil inteiro usa isso. Então não é melhor usar um termo mais neutro do que um regionalismo, por exemplo, né? Sim. É bem bacana mesmo, porque você acaba aprendendo mais, indo atrás, tentando buscar mais informações, né? Então a logística é basicamente essa. A gente troca os documentos a gente tem uma pasta compartilhada e a gente vai criando versões do documento até a gente chegar na final, que já passou por toda a discussão, todo o tratamento, limpa essa versão e essa versão vai para o cliente. Legal. Mas também depois a gente decide, pode mandar? Pode, tá pronto mesmo. Com tudo assim. Mas normalmente é muito comum de ter 2 trabalhos, no mínimo, acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, se a Alice, por exemplo, já tinha começado um, quando eu estava resolvendo alguma questão administrativa que estava mais chatinha. Sim. E apareceu outro no caminho, eu já tomo a iniciativa e falo, vou começar esse então, e a gente vai. Então, ao tempo dela terminar aquele, eu estou fazendo esse. Sim, e aí vai intercalando. Isso, a gente tem que usar melhor o tempo também. E é um trabalho que, querendo ou não, essa parceria requer um pouco mais de tempo, né? Porque você precisa dessa discussão, desse tempo de revisar cuidadosamente. Como que vocês fazem nesse nosso mercado que quer tudo pra ontem? Qual que é o segredo? A gente, porque eu falei de trabalhar full time, é porque a gente começa, eu falo mais com a Alice que qualquer outra pessoa. Assim. Eu começo a falar com ela às vezes 8 e pouco da manhã e a gente para de falar às vezes 11 e pouco da noite. Às vezes não porque, mas porque você vai trabalhando ao longo do dia, aí sei lá, sair pra ir pra academia, ela sai pra ir pro treino de futebol, alguma coisa assim, aí volta, discute ainda o que tem que resolver. Então eu acho que acaba sendo diluído, porque a gente realmente usa um tempo maior para discutir, né? As decisões são tomadas em conjunto. Então isso é diluído ao longo do dia, que faz com que a gente tenha um dia mais longo. Então, mas também uma coisa que eu tendo a trabalhar até mais tarde e você também começa a trabalhar mais cedo. É outra curiosidade também que eu tinha. Vocês não trabalham concomitantemente, ao mesmo tempo. Cada uma faz o seu horário. Não, às vezes se encontram o tempo, a hora realmente no meio do dia ela vai encontrar. Mas o que a gente está conseguindo conciliar já agora com a empresa mais estável, a gente pode fazer as nossas agendas com horário flexível. Então, por exemplo, se a Alice tem um treino das 10 às 11, aquele horário eu fico totalmente disponível, ver os e-mails e tal, e eu programo o meu treino, por exemplo, na academia, das 9 às 10. Né? Então a gente usa a agenda dessa maneira também pra gente se organizar com o tempo. Legal, bacana. E, bom, vocês falaram do Slack e que vocês usam, qual que é a ferramenta que vocês falaram que usam? O WordFast. WordFast, isso. O que mais de ferramentas que vocês usam para gerenciar, otimizar o trabalho de vocês? Então, isso entra nessa parte da nossa logística. A gente usa um site chamado Trello. Você conhece? Já ouvi falar, É um site, também um app. Tem a versão gratuita que a gente usa. Deve ter uma versão paga também para equipes grandes, não sei.
E é bastante flexível. Eu acho que pode ser um pouco mais para a área de marketing. Será que foi desenvolvida para isso? Ele é bem visual, ele é um software bem visual. É como se você tivesse um quadro bem grande, você colocar seus pins ou post-it, porque você vê tudo assim, organizadinho. Ele é muito visual, então você pode até colocar imagens, algumas coisas assim. A gente usa para lembretes, né? Então a gente tem um quadro e aí a gente tem categorias. Então a nossa primeira categoria são trabalhos em andamento. E aí a gente coloca um post-it para cada trabalho em andamento. E aí nesse, chama um card, né? Isso, eu chamo de... No card, a gente pode colocar a data, o prazo, e aí aparece bem claro lá, e quando chega dentro de 24 horas do prazo fica em amarelo, e aí quando passa o prazo fica vermelho. Você atrasou. Legal. A gente não costuma atrasar o prazo, mas quando a gente esquece de atualizar, o cara aí fala, nossa, tem algo vermelho. Também você pode colocar dentro do card, porque tem a parte que você só visualiza pequeno, mas aí você abre o card e você pode colocar bastante informação e até arquivo. Pode colocar anexo. E uma ferramenta que é legal é o checklist. Então, tipo, um trabalho que entra, eu crio o card, aí eu crio o checklist. Tradução, Liz até segunda às 6 da tarde. Revisão, Paty, até quarta às 6 da tarde. Entregar para o cliente quinta. E aí, quando eu termino minha parte, eu vou lá e clique. Um check. Aí ela consegue olhar e ver, a Liz fez a parte dela. Eu tenho que fazer a minha parte. A gente se avisa antes, mas a gente tem um controle ali. Entendi. O Trello, ele é gratuito, ele é online, então a gente precisa o tempo inteiro da conexão com a internet. Sim. E a gente também usa muito pacote Office, né? Eu acho que não tem... É engraçado, a gente conversa às vezes com pessoas que não tem um pouco da noção de ferramentas, de como é útil você usar ferramentas dentro do próprio Word, do Excel. A gente usa planilhas de Excel para o trabalho administrativo, para o controle administrativo. Então, eu acho que o básico do básico do tradutor é pacote Office. Com certeza. Um Cat2 a gente demorou para começar a usar, mas hoje assim economiza muito tempo em contratos principalmente, né? E no nosso caso, que a gente se comunica o tempo inteiro, esses programas de comunicação, de atualização como o Trello e o Slack ajudam. Voltando para o Trello, então eu dei o exemplo dos trabalhos em andamento. Mas aí temos outra categoria que é pendências financeiras. E aí são pagamentos que precisamos fazer, ou receber, ou emitir fatura. Aí fica tudo lá. Temos outro que são questões de desenvolvimento profissional mesmo. Vamos... Congresso, vamos lembrar de escrever no congresso da Prates. Com a Carol. Nossa, eu vi um link que falou de uns dicionários, então tem um card lá que são materiais interessantes, eu deixo o link lá. É pra guardar informações mesmo, pra você não ter anotado no papel e em um monte de lugar. E especialmente por ser 2 pessoas também. Dá pra deixar tudo meio anotado. E eles têm app também? Tem. Eu uso do iPhone bastante. Eu também. Todos esses programas que a gente usa no celular também. Legal. Inclusive até a pasta que a gente troca os documentos, muitas vezes a gente olha para poder acessar o documento, ele está em trânsito e quer dar uma olhadinha como que ficou. Alguma coisa assim. E fala mais um pouquinho então sobre como vocês encaram o relacionamento com os clientes, como que funciona. Eu gosto de falar dessa parte. É que é engraçado, eu peguei uma fase da Unibero, acredito que o curso de letra, tradução e interpretação ainda existe, mas eu peguei uma fase muito boa, assim, quem se formou em 2010 para trás, tem muita gente da Unibero que vem nos congressos, acaba conhecendo, pegou uma fase antes da privatização para a Anhanguera, assim, nem querendo fazer uma crítica, eu não conheço muito o gerenciamento, mas teve sim uma mudança na gestão e a gente pegou um corpo de professores muito bons na época e eles estavam muito tempo no mercado, com doutorado na PUC, na USP, não sei o que, e eram professores com essa vibe de educar o tradutor de uma maneira profissional. Pra prática mesmo. Pra prática, pra virarem profissionais. Eu lembro que eu tinha muitas aulas de
Eu falava pra eles na faculdade, eu falei assim, esse negócio do preço é uma coisa que você tem que ser fiel ali, porque você não pode baixar o mercado. Isso é uma coisa que eu ouvia na faculdade. Que legal. E hoje você fica não, mas se eu cobrar 10 centavos, ninguém me paga, pelo amor de Deus, assim, você tem referências, eleva. Então, vinha com uma formação de profissionais já colocados há muito tempo, que sentiam também essa necessidade de fazer o mercado ser nivelado por cima. Então eu aprendi muita coisa na faculdade, que o tratamento com o cliente deveria ser de respeito. Tanto você respeitar a necessidade do cliente, mas se respeitar como profissional. Então acho que o que acontece, a gente tem muito forte com a gente, é que eu vinha com essa cultura de não, eu tinha dificuldade até de começar com a tradução, porque eu falei assim, eu não quero me sujeitar a um trabalho que é tudo de mim, é minha dedicação, meu estudo, e não me dê nada em troca. No meu caso, eu estava buscando uma renda decente, né? Sim. Mas o reconhecimento e tudo mais. E ali, até acho que a própria mentalidade americana já, de ser, eles são um pouco mais capitalistas e tem uma certa cultura diferente quando ao respeito ao seu próprio trabalho. Então a gente, desde o início, se a gente recebia uma proposta, um orçamento, que a gente entendia que era desonrosa, assim, ao tanto que a gente se dedicava, a gente falava não. E foi muito engraçado como vendo esse não ao longo do tempo, fez com que a gente foi educando muitos escritórios que hoje contratam a gente, de advocacia, enfim, para contratos, ou outros clientes, a entenderem por que a gente está cobrando aquilo. E muitas vezes a gente até tinha clientes que perguntavam, nossa, mas o preço de vocês está muito diferente, talvez, desse orçamento que eu peguei. Tipo, bom, não posso julgar o que a pessoa considerou no orçamento dela. Nós temos um valor assim, 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 nós dividimos o trabalho, temos uma preocupação com a qualidade, e o seu projeto, para ter uma qualidade do nosso padrão, não tem como fazer nesse prazo. Sim. Né? A gente não... cede a tudo que o cliente faz com medo de perder o cliente. O cliente, não, tudo bem, entendeu? Não fechou com aquele trabalho, mas depois cotou de novo. Então a gente começou a perceber que trabalhos talvez muito importante para eles selecionavam fazer com a gente. Se fosse uma coisa talvez mais assim, eles pegavam com qualquer tradutor que desse o melhor preço. Sim. Então a gente tentou se manter nisso, de primeiro se respeitar. E aí na relação com o cliente, como a gente já trabalhou muitos anos em escritório de advocacia, de advogados, a gente sabe como que é a logística do trabalho deles. Normalmente, como um cliente num escritório, por exemplo, te manda uma tradução, ele não está preocupado com a tradução. Ele tem que, desculpa a expressão, mas tirar o dele da reta, porque ele precisa fazer tudo na língua dele. Acontece que esse escritório que ele trabalha se comunica com clientes em outra língua, ou tem uma matriz que é de um outro país, e ele precisa, na verdade, que o trabalho dele seja vertido para um idioma que ele sabe falar, só que ele não tem tempo de fazer, de pensar, porque ele precisa pensar mais na cláusula do que no idioma em outra língua. Entendi. Então a gente começava a pensar com essa preocupação mesmo, assim, vamos tentar fazer um trabalho para facilitar para esse cara. Então a gente ajuda muito com a formatação, às vezes, do contrato. Às vezes mandam um contrato com umas especificações de cláusulas, de formatação, e a gente manda exatamente o mesmo documento na outra língua. Então ele recebe aquele documento como se ele tivesse tido o trabalho de trabalhar a noite inteira, só que tá lá e a gente fez. Então a gente se preocupa com isso, de ver que o cliente vai ficar satisfeito, porque é o que ele precisa. Né? E precisa que o problema dele seja resolvido, não interessa como, né? Exato. É engraçado, às vezes já aconteceu da gente ter que subcontratar em alguns outros projetos, outros trabalhos, e a gente vê que não vinha tanto uma preocupação como essa. E não, a gente fazia, está acostumada a fazer uma formatação, mas a gente sabe que esse diferencial para o cliente, no fim, acaba contando, né? Então, a nossa relação com o cliente é uma troca de respeito. Então, a gente respeita o nosso trabalho, a gente respeita a necessidade de vocês. Dificilmente a gente deixa um cliente na mão de falar assim, não vou pegar. A gente sempre indica, assim, olha, a gente não pode atender esse prazo, a gente pode indicar para você uma agência, tem uma capacidade de tradutores maior, nossa equipe é pequena, nós somos claros, assim, abertas, direto. E ele fala, não, prefiro fazer com vocês, eu vou aceitar o prazo maior, ou pagar uma taxa de urgência. Ou ele fala assim, não, realmente esse não dá, eu vou ter que encontrar com outra pessoa. Ele volta depois, porque a gente é tão sincera que ele entende que, eu prefiro realmente ter uma tradução bem feita, a gente fala pra ele, não vai ficar bom e a gente não vai fazer
coisa de 100 páginas em 5 dias, que é muito pouco. Sim. E volta. Então a relacionamento eu acho que é isso, é um relacionamento de respeito, claro, e Sem muitos... sem medo. Eu acho que o que acontece com a maioria dos tradutores, eles têm medo de se colocar como profissional e achar que eles vão ficar sem certeza de que se eu perguntar pro cliente ou se eu fazer uma proposta dessa, ele não vai aceitar. Não aceitar é um cliente, você tenta outro cliente. O que você não pode fazer é realmente... Que é isso que é o nível lá por baixo, né? Que era isso que eu vinha na minha tradição da faculdade. Então eu acho que a gente tem que se colocar com o cliente como profissional também. Ele é um advogado, ótimo, eu sou uma tradutora, vamos negociar? O que você precisa eu posso fazer e a gente faz uma troca. E eu acho que é isso que conta, assim, eu acho que o mercado é mercado assim, para todo mundo, se você for pensar, né? Tem clientes que valorizam a qualidade e que vão pagar por isso. E que eu acho que é meio complicado é que alguns tradutores acabam reclamando do valor do mercado, mas continuam cobrando isso. Então tem que partir deles, a culpa não é do mercado. Né? Você tem que se dar o respeito. É lógico, se eu, sei lá, perguntar para um profissional, eu vou precisar do serviço deles para fazer um trabalho em casa, né? Algum concerto em casa. É lógico que eu vou sempre querer pagar um preço, eu não vou querer pagar um preço exorbitante por livre e espontânea vontade, porque eu não vou querer gastar meu dinheiro. Claro. Mas se você tem 2 profissionais, um com preço exorbitante, outro com preço justo, outro com preço menor, eu desconfio. Sim. Quando é muito gritante a diferença, né? Mas por que será que é tão barato? Eu vou tentar descobrir, né? Vamos ver o que está acontecendo, né? Até o nivelar por cima, como se for uma escolha, você tem um jeitinho de fazer isso. Então, por exemplo, se a gente sabe que é um cliente que, por exemplo, a gente dá descontos para ONGs. Legal. A gente dá desconto para prazos maiores. Às vezes a pessoa tem um projeto de tradução que aceita um prazo maior, a gente fala, olha, a gente pode dar um desconto. E às vezes a gente sabe que pessoa física tem mais dificuldade de pagar, sei lá, R$500 uma tradução. A gente facilita o pagamento também. A gente fala assim, olha, você consegue pagar em 4 parcelas? Então a gente tem, como eu falei, a gente não tem medo de negociar com o cliente, a gente fala. Isso tanto para as empresas quanto para a pessoa física também. E aí a gente estava sempre recebendo indicação, porque o tradutor não necessariamente porque ele trabalha sozinho, fica sozinho, que ele tem que ser uma coisa sem comunicação, né? E a gente usa muito, acho que isso vem um pouco do teatro também, essa facilidade de se comunicar, de falar. E eu acho que é o que faz as coisas fluírem mesmo, é ter uma boa comunicação, assim. Legal, não, mas muito bacana, parabéns, é um trabalho excelente, super, mega, blaster profissional, assim. Eu fico contente, realmente, assim, muito genuinamente contente de ver pessoas trabalhando de forma tão profissional como vocês trabalham, porque é disso que a gente precisa, né? De pessoas que encaram o mercado, eu sou profissional de tradução, eu me valorizo, eu valorizo o mercado, eu quero nivelar o mercado e trabalhando de forma realista também, né? Olha, tem a realidade, a gente cobra isso, essa é o que mais tem ONGs, tem pessoas pessoas físicas não conseguem bancar isso, então vamos não é dar 20% para quem pedir amanhã, flash sale 20%. Não é bem assim, né? Você falou, talvez a pessoa que faz uma obra melhor e facilita o pagamento, você vai se sentir até mais confiante em contratar, do que a pessoa que joga o preço lá embaixo. Até você tem aquela abertura de discutir, né? Mas viu, olha, tá apertado para mim, não, mas vamos conversar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Ou não dá, já até sempre tem, ou não, vamos ver. A proposta indecente também não vai. De 500, a pessoa fala, não, mas eu posso pagar 50. Calma aí. Eu te indico nos lugares, aí você tenta. É verdade. Legal, vocês gostariam de concluir com alguma coisa, uma dica que vocês gostariam de dar? Acho que você fechou super bem, até obrigada pelos elogios e tudo mais, mas a dica, eu acho que é o pedido que a gente faz para todo mundo que está começando, se respeite como profissional, né? Todo mundo estuda, vai atrás e se dedica, tá vindo em congresso, tá ouvindo o seu podcast,
tá indo atrás. É. Então, respeite-se também, né? Não é porque o seu cliente está barganhando ali para te pagar nada que você vai aceitar. Sim. Né? Convença o seu cliente, não precisa jogar ele fora, né? Convença o seu cliente que o seu trabalho vale mais. Então é mais assim, respeite, pense como profissional, coloque-se como profissional e faça por isso também, né? Estude, vai atrás, ouça os podcasts, veja os vídeos, leia os blogs, o seu é o dela maravilhoso. E eu acho que é isso, eu acho que é por aí mesmo, é pedir que todo mundo tenha essa força de se respeitar como profissional. Sim, legal. Gente, muitíssimo obrigada por vocês terem aceitado o meu convite de vir aqui, foi um bate-papo mega agradável. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Imagina! Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!